Hoje nós vamos dar início ao nosso tópico 4 do curso de Transferência de Calor 1. Meu nome é Priscila e o nosso assunto hoje é regime transiente. No regime transiente, a grande diferença do que a gente trabalhou até agora, nessas 5 semanas de curso, é que a gente tem a dependência do tempo na nossa solução de problemas térmicos. Então, o primeiro passo, quando a gente tem um regime transiente, é estabelecer como que a gente vai trabalhar a dependência da temperatura com o tempo. Nesse sentido, a gente pode trabalhar através do método da capacitância global. Nesse método, os gradientes de temperatura no interior do sólido podem ser desprezados. Ou a gente vai trabalhar as variações espaciais. Nesse caso, as variações no interior do sólido não são desprezíveis. E para soluções mais complexas, distribuição de temperatura bidimensional, tridimensional em regime transiente, a gente parte para a solução numérica em diferenças finitas, e isso é assunto da nossa aula prática 3. Hoje, a aula vai falar do método da capacitância global. O que é esse método, como que ele pode ser aplicado, quais são os casos e etc. No método da capacitância global, a principal consideração é que a temperatura ela muda apenas com o tempo. Então, a dependência da temperatura é com o tempo. A gente não vê variação significativa no interior do sólido. Bom, então vamos observar esse esquema. Aqui eu tenho uma esfera e essa esfera está numa temperatura TI inicial. Bom, significa que para o tempo T0 eu conheço essa esfera e ela está em equilíbrio, eu conheço a temperatura dela. Para tempos maiores que 0, a gente vai inserir essa esfera nesse banho. Esse banho está a uma temperatura infinito, que é menor que a minha temperatura TI. Então, nesse momento, o que acontece com a esfera? Ela começa a trocar calor com esse meio por convecção e a temperatura dela tende à temperatura do meio. Esse processo aqui é transiente, a temperatura ela não está estática, ela não está estacionária como a gente viu até agora em regime permanente. A consideração essencial do método é que toda a esfera assume uma temperatura única. Então, ela é um objeto espacialmente isotérmico, não tem variação lá dentro no raio. Nesse sentido, a gente precisa lembrar do termo de energia acumulada, que é o ρCv derivada da temperatura no tempo. E, além disso, é importante eu falar para vocês que a gente vai trabalhar com a variável θ, que é uma diferença de temperatura. Então, vamos partir para o balanço de energia para obter a equação para a solução da temperatura no tempo. Se eu faço um volume de controle ao redor dessa esfera e faço a análise do princípio da variação da energia, eu observo que eu não tenho energia entrando, nem energia sendo gerada. Então, a minha equação do calor ela se reduz a menos energia que sai, que é igual à variação da energia acumulada. Energia que sai aqui é do tipo convectivo, é uma troca de convecção com esse meio. Então, é o HA ΔT, que é a nossa lei de resfriamento de Newton. Isso vai ser igual à variação da energia acumulada. Esse tipo de análise, envolvendo o termo de energia acumulada, a gente fez lá na primeira semana. Então, vocês têm uma lembrança aí do termo de energia acumulada. Então, energia que sai menos energia que sai vai ser igual à variação da energia acumulada. Transformando a minha variável t para a variável θ, bom, lembrando que dθ dt vai ser igual a dt dt, eu posso escrever essa equação dessa forma. E agora eu tenho duas variáveis para trabalhar, o θ e o t. Nesse sentido, eu posso separar dt para um lado e o dθ para o outro e integrar do tempo 0 até um tempo t qualquer. E da situação inicial, que vai ser um θi, TI menos T infinito, trabalhando com essa mudança de variável, até um θ qualquer. E eu chego numa equação que me permite calcular o tempo em função da temperatura da sua esfera. Reescrevendo essa equação, eu consigo calcular a temperatura em função do tempo. E aqui eu identifico uma constante, que é a minha constante de tempo térmico, que é o tal T. Essa constante, ela pode ser substituída na equação e a gente pode escrever a dependência da temperatura em função dela. A constante de tempo térmico, ela nos dá a influência da resposta transiente do seu problema.
Então, a resposta transiente ela vai depender da resistência térmica à convecção e da capacidade térmica volumétrica do seu sólido. Mas quando que eu posso usar o método da capacitância global? Bom, a informação importante que a gente tem é que dentro do sólido a variação de temperatura ela tem que ser desprezível. Então, eu vou fazer o uso dessa parede plana para a gente entender quando que é possível usar o método da capacitância global. Então, para a gente entender, eu vou fazer uma superfície de controle aqui em x igual a L. Eu tenho condução, né, dentro desse sólido e eu tenho uma perda convectiva aqui para o meio. Condução é dada pela lei de Fourier, então vai ser K vezes área sobre o comprimento, né, que é aqui a diferença entre T1 e T2, T1 menos T2. E a convecção dada pela lei de resfriamento de Newton, HA, T2 menos T infinito. Reescrevendo aqui para essa superfície de controle. Se eu isolo os dois gradientes de temperatura aqui, ó, as duas diferenças de temperatura, T1 menos T2, T2 menos T infinito, eu encontro essa relação, que é HL sobre condutividade térmica. É a resistência à condução sobre a resistência à convecção. E esse número adimensional a gente chama de BIO, e é um dos números importantes da análise transiente. Bom, o número de BIO, ele te fornece um indicativo se é possível usar o método da capacitância global ou não. Ele estabelece uma relação entre as duas diferenças de temperatura. Assim, se minha resistência à condução for menor que a resistência à convecção, significa que esse ΔT aqui, ó, ele vai ser pequeno. Ou seja, eu não vou observar gradiente significativo de temperatura no interior do sólido. E é isso que consiste a análise do método da capacitância global. No sólido, a variação de temperatura ela pode ser desprezada. Então, T1 menos T2 é muito pequeno. Bom, mas quando que eu sei que eu posso usar o método da capacitância global? Qual que seria a referência para esse número de BIO? Aqui está a resposta. Esse número de BIO ele deve ser menor que 0,1 para que o método da capacitância global seja uma aproximação satisfatória na sua análise transiente. Quando a gente observa essa parede plana com BIO menor que 0,1, a gente vê que lá no sólido, no interior dele, a diferença de temperatura ela é quase nula. Quando esse BIO se aproxima do valor 1, né, aproximadamente 1, a gente já verifica variações de temperatura significativas dentro do sólido. Quando ele é maior que 1, então nem se fala. Bom, nesse caso, o BIO dando um resultado menor que 0,1 nos garante, né, que a análise da capacitância global é a melhor análise para esse regime transiente. O que é esse LC que eu substituí nessa equação aqui? LC é o comprimento característico. Por conveniência, ele é uma relação entre o volume e a área do sólido que você está analisando. É muito útil quando você está lidando com geometrias mais complexas. No caso do cilindro, volume sobre área dá R sobre 2. E no caso da esfera, volume sobre área dá R sobre 3. É importante falar que numa análise conservativa, esse comprimento característico ele deve ser o comprimento onde você detecta a maior diferença de temperatura. Bom, sendo assim, na esfera e no cilindro, esse comprimento é dado pelo raio. Se você usar, né, numa análise de esfera e cilindro, o LC, ou seja, R sobre 2 para o cilindro, ou R sobre 3 para a esfera, e o número de BIO ele fica muito próximo desse valor limite da nossa análise, é interessante você testar a análise conservativa, ou seja, a consideração de raio, para ver se você sai desse número limite. Caso você saia, é interessante fazer uma análise com variação de temperatura espacial, beleza? Então, na sequência, quando a gente fala de problemas térmicos em regime transiente, é interessante calcular qual que foi a transferência de energia total para o intervalo de tempo. E para fazer isso, basta integrar a taxa no tempo. Então, a taxa de transferência de energia, que nesse caso é dada pela lei de resfriamento de Newton, né? A gente viu que até esse momento, a troca que está acontecendo de transferência de calor, o mecanismo de troca é a convecção.
Então, a taxa é dada por HA ΔT ou HA θ, uma vez que a gente está trabalhando com a variável θ. Integrando o θ no tempo, a gente já tem, né, a equação para o θ, que é dada por θi exponencial de menos t sobre tal, ou menos t vezes as constantes, H, área, ρ, V, vezes o calor específico, V é o volume. E a gente integra e eu acho, né, uma equação onde eu consigo calcular para um tempo decorrido qual que foi a transferência total de energia naquele processo. Lembrando que o tal T é a resistência à convecção vezes a capacidade térmica volumétrica do seu sólido, que é 1 sobre HA vezes ρCV, densidade, calor específico e volume. Bom, e o método da capacitância global, ele está restrito a uma análise convectiva? Nessa análise geral, a gente vai ver um balanço geral, envolvendo vários mecanismos de transferência de calor e a versão geral do princípio de conservação da energia, ou seja, além de energia acumulada aqui, eu tenho também energia gerada, eu tenho um fluxo de calor imposto, tenho uma radiação térmica além da convecção. Se eu faço um volume de controle nessa minha parede e analiso, né, tudo que está tendo de troca nessa superfície de controle, eu vou encontrar fluxo de calor, energia gerada no interior do volume, convecção saindo desse volume de controle, radiação e mais o termo de energia acumulada. Bom, essa equação, ela é uma equação diferencial não homogênea, não linear, que a gente não consegue simplesmente integrar para obter uma equação exata, né? Então, para obter a resposta para um problema desse, a gente parte para a solução numérica, onde a gente consegue obter a resposta da temperatura para esse tipo de problema. Mas é possível a gente simplificar o problema para obter uma solução exata. Por exemplo, a gente pode dividir esse problema em dois. Num primeiro caso, onde tem somente radiação. Bom, nesse sentido, eu vou ter a energia que sai por radiação, que vai ser igual à variação da energia acumulada. E um segundo caso, né, onde eu vou ter a radiação desprezível, e aí eu fico com fluxo de calor, energia gerada, convecção e energia acumulada. Nesses dois casos, eu consigo chegar numa solução exata. No primeiro, basta separar as variáveis e integrar, assim como a gente fez com a convecção. No segundo caso, a gente faz uma mudança de variável, né, e trabalha com uma versão homogênea, e dessa forma a gente consegue chegar numa solução exata. Então, a título de conhecimento, vamos falar um pouquinho dessas duas soluções. Quando tem somente radiação, a gente pode desmembrar esse termo, separar variáveis e integrar, né, dt de um lado e o tempo de um lado e a temperatura do outro. Realizando essa integral, eu chego nessa equação para calcular o tempo em função da minha temperatura. É uma solução exata e possível para um caso onde o seu sólido esteja exposto à radiação. No segundo exemplo, dessa versão mais simplificada da análise global, a gente tem um problema que considera fluxo de calor, energia gerada e convecção, e a variação da energia acumulada, uma vez que a gente está em regime transiente. Bom, se fluxo e energia gerada forem independentes do tempo e forem constantes, a gente pode trabalhar uma versão homogênea dessa equação, que seria fazendo a substituição do θ e dessas constantes, trabalhando com uma variável θ'linha, onde esse θ'linha nada mais é do que θ menos B sobre A. B sobre A são as constantes que envolvem o meu problema. Resolvendo a equação em termos de θ'linha, a gente chega numa expressão para calcular a temperatura muito parecida com o que a gente fez quando a gente tinha consideração só da convecção. Então, nesse caso, θ' sobre θi' nada mais é do que a exponencial de menos AT. Lembrando que para chegar na temperatura final, né, a gente tem que substituir tem que voltar às substituições que foram feitas. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai trabalhar um exercício de aplicação. Esse exercício, ele fala sobre a junta de um termopar, que é o que a gente viu na nossa primeira aula prática. Então, a junção de termopar do esquema pode ser aproximada como uma esfera. Deve ser usada para a medida de temperatura em uma corrente de gás. Determine o diâmetro da junção necessário para que o termopar tenha uma constante de tempo de 1 segundo.
se a junção encontra-se a 25 graus Celsius e é colocada em uma corrente de gás a 200 graus Celsius, quanto tempo levará para que a junção alcance 199 graus Celsius? Bom, olha que legal. Lá na nossa aula prática, a gente falou muito sobre a ponta do termopar. Então, nesse caso, essa junção, que seria a nossa junção de medida ou a nossa junta quente, a gente precisa estabelecer o diâmetro necessário, né, para que isso dê uma constante de tempo de 1 segundo. A constante de tempo é responsável pela resposta transiente. Bom, então, nesse sentido, vamos começar a solução do nosso problema. Constante de tempo foi nos ensinada nessa aula de hoje, né? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui na teoria, o tal T, ou a constante de tempo térmico, é dado pela multiplicação, né, da resistência à convecção pela capacidade térmica volumétrica do seu sólido. Nada mais é do que 1 sobre H vezes área, H coeficiente convectivo, que multiplica densidade, calor específico e o volume. Se a gente voltar no nosso exercício, por essa constante de tempo que foi dada, o exercício ele te pediu que a constante de térmico dessa junta fosse 1 segundo. Então, eu conheço esse valor. Eu consigo obter o meu diâmetro necessário. Nesse sentido, eu vou substituir, né, volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. É importante a gente lembrar dessas definições da geometria. E a área superficial da esfera, 4πr ao quadrado. Reduzindo essa equação, eu tenho densidade, calor específico, raio sobre H vezes 3. H é o coeficiente convectivo do seu meio, que é dado e vale 400 watts por metro quadrado Kelvin. Substituindo os valores, né? Densidade 8.500, calor específico 400 joules quilograma Kelvin. Eu consigo determinar o raio. O meu raio, 3,53 vezes 10 a menos 4, pequenininho. A gente está falando da ponta de um termopar, tem que ser pequenininho mesmo. E o diâmetro é 2 vezes o raio, então eu chego aqui num valor de 7,06 vezes 10 a menos 4. A segunda questão, ele quer saber qual que é o tempo necessário para que essa junção atinja o valor de 199 graus Celsius. Então, a gente tem o valor da temperatura que eu quero chegar e o meu objetivo é calcular o tempo. A gente também viu isso na aula de hoje. Então, primeiramente, eu preciso verificar se o método da capacitância global é válido. Para isso, eu vou fazer uso do número de Biot. Eu calculo o número de Biot. Para quê? Para verificar se o método dessa aproximação pelo método da capacitância global é satisfatório para esse problema. Então, calculando o número de Biot, lembrando, a gente vai usar o LC para a esfera, que é raio sobre 3. Então, eu tenho H, raio, 3 vezes condutividade térmica. Substituindo os valores nessa equação, eu chego num valor de 2,35 vezes 10 a menos 3, que está dentro, né, do nosso limite aqui, que seria um Biot menor que 0,1. Então, ele é bem menor que 0,1. Então, tranquilamente eu posso usar o método da capacitância global como uma análise transiente satisfatória nesse caso. Bom, então eu preciso calcular agora tempo em função de uma temperatura dada. Eu tenho essa equação, ó. Quando eu faço o balanço, convecção igual a variação da energia acumulada, eu chego numa expressão que é tempo igual tal T ln de θ sobre θi. Eu conheço θ, eu conheço a temperatura inicial, então eu vou usar essa expressão aqui para calcular o que o exercício me pede. Na verdade, aqui eu escrevi a equação em θ, mas a gente vai usar a versão tempo em função de θ, substituindo os valores. Aqui você observa que não tem o negativo, por isso que inverteu essa relação que estava lá em cima. Então, aqui θi sobre θ. Temperatura inicial, 25 graus. Temperatura do meio, 200. Temperatura final, que é a temperatura onde eu quero chegar, 199 graus. E temperatura do meio, 200 graus. Cuidado para não inverter esses valores, tá? Dessa forma, eu chego que o tempo necessário para essa junção atingir o valor de 199 graus Celsius, ou seja, ela já está quase em equilíbrio com o meio, é 5 segundos. Então, o tempo de resposta transiente aí do seu termopar é 5 vezes a constante térmica do tempo que a gente, né, foi imposição da nossa solução. Então, esse diâmetro encontrado foi uma forma de obter essa constante de tempo de 1 segundo. Beleza?
Bom, então assim eu termino a aula de hoje, o método da capacitância global, e a gente vai, semana que vem, estudar a relação da variação espacial, ou seja, não posso mais desprezar o que acontece dentro do meu sólido. Para essa semana, você tem as atividades para cumprir, organize o seu tempo, organize os seus estudos, e até semana que vem com a continuação do tópico 4.